Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho e nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Hoje é um dia bonito para a nossa família dos Jovens Encaminhada, porque celebramos 27 anos em que nos lançamos na força de Deus à construção deste centro e o inauguramos para acolher jovens carenciados. Eu queria oferecer esta Eucaristia por várias intenções. Antes de mais, queria agradecer a Deus, louvá-lo, dizer bem dele, porque ao longo destes 27 anos ele esteve sempre do nosso lado, a caminhar conosco, a ser a nossa força, a ser a nossa esperança. E por isso nós te bendizemos, nós dizemos bem de ti, ó Deus, que nunca nos abandonas. Depois queria agradecer, oferecer esta Eucaristia pelos jovens da equipa que ao longo destes 27 anos deram o melhor de si, pelos jovens dos nossos grupos que têm também estado sempre conosco, na sua força, no seu entusiasmo, na sua generosidade, também pelas famílias que foram braços fortes e palavras de estímulo. Por tantos benfeitores, alguns dos quais anónimos, tantos que eu nem sequer conheço, mas que, ao longo deste tempo, estiveram presentes com a sua doação, com a sua oferta, para que esta obra continuasse. Queria também oferecer esta Eucaristia e ter muito presente aqueles jovens, todos os jovens que passaram pelo CAFGEC ao longo destes anos e de modo muito particular aqueles que passaram pelo CAFGEC e já passaram para o mundo, para os novos céus e para a nova terra. E já foram mais de 100 aqueles que passaram pelo CAFGEC e que já faleceram. E queria também, de modo muito particular, recordar e rezar ao Senhor nesta Eucaristia pelo pai da Rosa da Bação e do Marcelino, que pertenceram à equipa, que fundaram o grupo de jovens da Bação. O pai da Rosa e do Marcelino foi alguém muito amigo dos Jovens Encaminhada, que colaborou sempre com muita disponibilidade, sobretudo com o grupo de Abação, dando-lhes palavras de estímulo, abrindo inclusive as portas da sua casa para que eles se pudessem reunir durante algum tempo e que ontem precisamente foi a sepultar. Que o Senhor o receba no seu regaço de Pai e lhe dê o prémio merecido. Temos assim, meus caros amigos, jovens, meus amigos, muitas intenções para esta Eucaristia, mas como Deus é infinito, ainda cabe lá muitas mais intenções que porventura algum de vós queira também colocar nesta Eucaristia. Vamos, pois, louvar, agradecer, recordar. E para isso abramos-nos agora ao perdão de Deus, que é rica em misericórdia, para celebrarmos com o coração em festa esta nossa Eucaristia. Senhor, Tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor.
Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Jesus Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que vos acompanham. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quanto saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecerei convosco a minha aliança. De hoje em diante, nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: este é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. O Senhor é bom e reto, ensina os caminhos aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para os que são fiéis à vossa aliança. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que ele foi pregar aos espíritos que andavam na prisão da morte e tinham sido outrora rebeldes, porque, nos dias de Noé, Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, se salvaram através da água. Esta água é figura do batismo que agora vos salva, que não é uma purificação da imundície corporal, mas o compromisso para com Deus de uma boa consciência, e Ele vos salva pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, tendo sob o seu domínio os anjos, as dominações e as potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como este canto que posso ouvir. Tu podes sentir correndo por entre os campos, tu podes ouvir
podes levar quando por esta porta saias. Tu podes guardar para sempre no teu coração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como este canto que podes ouvir. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviram-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus caros irmãos e amigos, caríssimos jovens, meus amigos, nós iniciamos hoje, como primeiro domingo, a caminhada para a Páscoa de Jesus Cristo, para o triunfo definitivo sobre o mal e sobre a morte. E é importante que façamos eco desta palavra da salvação que hoje Jesus dirige a cada um de nós. E a palavra da salvação centra-se num símbolo muito bonito que nos aparece logo na primeira leitura tirada do livro do Gênesis. Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que tinha feito uma aliança irrevogável com o seu povo, dá-lhes um sinal, um símbolo. Eu serei como o arco-íris que une o céu e a terra, que une Deus e o homem, o divino e o humano. E nesse arco-íris vós compreendereis que eu sou fiel à aliança que fiz convosco. Nesse arco-íris vós compreendereis que eu não vos falho ao longo da vossa caminhada. E esse arco-íris tem a sua realização plena e definitiva na carne e no sangue de Jesus de Nazaré. Podemos dizer com toda a verdade, Jesus é o grande arco-íris de Deus na história dos homens. Em Jesus, Deus une-se maravilhosamente e para sempre a cada um de nós, porque Ele é homem em tudo igual a nós, exceto no pecado. Deus, homem, Deus e o homem, Deus com o homem, Deus para o homem em Jesus de Nazaré. E é este Jesus que hoje nos diz: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de vós. Ele é de facto o inaugurador do reino de Deus no meio de nós. E por isso Ele pede-nos uma coisa muito importante. Na linguagem do Evangelho, traduzida para português e que ouvimos, aparece o termo arrependei-vos.
É bonito que no texto original grego aparece um verbo que significa essencialmente mudai. 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 Mudai e acreditai no Evangelho. Mudai. Mudai de atitudes, de mentalidades, de esquemas, de valores, de gestos, de palavras. Mudai, porque o novo em Jesus Cristo apareceu no meio dos homens. Mudai, porque o reino de Deus novo está inaugurado definitivamente em Cristo para cada um de nós e para a história da humanidade. O reino de Deus. E o reino de Deus é muito claro quando lemos o Evangelho. O próprio Jesus, quando se apresenta como aquele que veio precisamente inaugurar o reino de Deus, ele apresenta-se essencialmente como aquele que vem libertar o homem todo, de todas as suas cadeias que tantas vezes o prendem e o aprisionam. Recordai, por exemplo, o episódio da sinagoga de Cafarnaum, em que o próprio Cristo, apresentando-se pela primeira vez ao povo judeu na sinagoga, lê aquela passagem de Isaías que diz: o Espírito de Deus está sobre mim e por isso eu venho ter convosco para vos curar. Falando na linguagem do Evangelho de Lucas, eu venho ter convosco para dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos, curar os leprosos e isto é o mais bonito, e anunciar o Evangelho aos pobres. Quer dizer que, meus caros amigos e irmãos, no reino de Deus ninguém é excluído. No reino de Deus não há pessoas que vivem nas periferias desse reino. No reino de Deus todos estão no centro dos interesses de Deus, no centro do amor de Deus, no centro das preocupações de Deus, no centro do abraço que Cristo quer dar a cada um de nós. No reino de Deus, os últimos são os primeiros. No reino de Deus, os maiores são os que servem. No reino de Deus, os felizes, os bem-aventurados são os pobres, os misericordiosos, os de coração puro, os construtores da paz, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que sofrem perseguições pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Estes são os primeiros, os protagonistas do reino de Deus. Estes são aqueles que, em primeiro lugar, Deus vem ao encontro para os resgatar, para os libertar, ou então, para usar uma expressão tão bonita do Concílio Vaticano II, para os fazer filhos no Filho. No Filho, Jesus de Nazaré, Deus faz-nos seus filhos. A família humana toda tem agora a categoria de ser filha de Deus e, por isso, ser herdeiros do reino. Os pobres são evangelizados. É aqui, precisamente, meus caros amigos jovens, que se situa o porquê e o para quê do nosso centro. Desde a primeira hora, nós quisemos, como jovens cristãos, dar esta marca de que, para nós, jovens cristãos, no centro das nossas preocupações, no centro das nossas atitudes, gestos, estão aqueles de quem ninguém se lembra, que ninguém acolhe. Estão aqueles que tantas vezes vivem sós,
famintos de pão e de amor. E estão aqueles que são enxutados, escorraçados e postergados para as periferias deste mundo e da sociedade em que vivemos. Para as periferias de todas as espécies. Periferias culturais, periferias sociais, periferias económicas, periferias profissionais, periferias humanas. Queremos e vamos continuar a querer que este centro seja o lugar onde Cristo seja acolhido em todos aqueles nos quais Ele anda desfigurado. Que Cristo seja acolhido na pessoa daqueles em que Ele anda desfigurado. O Cristo partido, roto, faminto, sofredor, Ele que era o mais belo dos filhos dos homens, olhamos para Ele e de tal maneira estava desfigurado que nos metia medo. Estou a citar o profeta Isaías. Pois é para esses, em primeiro lugar, para esses, que o centro existe e que nós, jovens em caminhada, queremos dar o melhor de nós e todos os nossos esforços. E é interessante que nós, desde a primeira hora, chamamos àqueles jovens que aqui estão, que por aqui passaram, chamamos os jovens acolhidos. Nunca usamos o termo tão banal e tão usual noutras instituições, os utentes. Não, não são utentes, são acolhidos. Acolhidos. E o acolher é muito mais que ser um mero utente. Um acolher é aquele que integra as nossas preocupações, que integra a nossa família, que integra os nossos projetos e os nossos sonhos. Aquele cuja vitória é a nossa vitória. Aquele cuja derrota será também a nossa derrota. Por isso são jovens acolhidos. Posso-vos dizer, e não podemos em dia de festa dizer só palavras bonitas, é evidente, meus caros amigos jovens, meus caros irmãos, que ao longo destes 27 anos nós passamos aqui dias difíceis, dias muito difíceis. Porque não é fácil construir quem muitas vezes chega totalmente despedaçado. Não é fácil a tal mudança de que vos falava ao princípio da Eucaristia. Não é fácil para muitos jovens que por aqui passam mudar hábitos, atitudes, maneira de ser, mudar valores, mudar a estrela polar que os tem seguido e mudar para outra estrela polar, a verdadeira estrela que leva para os caminhos da vida, da felicidade, da festa. Não é fácil. E por isso, nós, jovens da equipa, os nossos funcionários, todos aqueles que por aqui passam, tiveram seguramente momentos de dificuldade. Até diria muitas vezes momentos de desânimo, momentos de interrogação. Afinal, o que estamos aqui a fazer? Tudo isto é humano. E não vale a pena esconder as dificuldades, porque dificuldades escondidas são dificuldades não resolvidas. Mas, nestes momentos de borrasca, de tempestade, de dificuldade, nós sentimos sempre que Deus estava do nosso lado e que Deus caminhava de mão dada conosco. Eu posso vos dizer que muitas vezes
Saí daqui do centro profundamente triste e desiludido. Mas ao chegar a casa, quantas vezes ao chegar a casa eu disse: Cristo, estás ou não? E senti logo uma força, a certeza de que Ele estava connosco, de que Ele continua do nosso lado, de que Ele continua connosco, porque é Ele o Senhor do café, que não é nenhum de nós. Ele é o Senhor, nós somos servos. E como Ele mesmo nos diz: quando fizerdes tudo aquilo que devias ter feito, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que devíamos ter feito. É esta a lógica do Evangelho, caríssimos jovens e caríssimos irmãos que me ouvis. É esta a lógica do Evangelho. Nenhum de nós constrói o seu reino. O reino que verdadeiramente dá felicidade ao homem é o reino que Cristo veio construir conosco. Não quis prescindir de nós, quis nos agregar a si para a construção do seu reino. E aqui está a maravilha de sermos cristãos. Somos aliados de Jesus Cristo. Somos trabalhadores da sua seara. Somos construtores do seu reino. Somos discípulos e seguidores deste Mestre que nos enche verdadeiramente a medida infinita do nosso coração. E por isso, celebrar 27 anos da caminhada do Café é renovar o compromisso de queremos continuar a estar ao serviço de Cristo, cuidando e acolhendo os mais frágeis, os mais carenciados, tantas vezes até os mais desprezados deste mundo, da nossa sociedade de hoje. Uma nossa sociedade de hoje que, por causa da pandemia, tem agravado cada vez mais o número daqueles que são lançados nas suas periferias. Enchem diariamente as periferias da nossa sociedade. E nós, cristãos, não podemos limitar-nos a uma palavra de coitadinho. É assim. Não, não. Nós temos que sentir dentro de nós aquela força e aquele impulso, aquela missão, porque é de missão que se trata, de sermos portadores dos gestos libertadores de Jesus Cristo. E de contar a João o que vistes e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. O mesmo é dizer, os pobres têm lugar, e eu diria até privilegiado, no reino de Deus. É aqui, é neste contexto, é neste tom, é nesta sintonia que eu pedia a todos os jovens da equipe e a todos os jovens da nossa família joenca que estivessem. Nós não estamos a fazer aqui um trabalho social, um mero trabalho social. Não, nós estamos a fazer aqui o trabalho da construção do reino de Deus na força do Evangelho, na força da Boa Nova. E só este trabalho de construção do reino de Deus, que ultrapassa o mero trabalho social, é que é um trabalho que dignifica a pessoa humana. É que é um trabalho à medida da dignidade da pessoa humana. O resto podem ser trabalhos importantes, que seguramente são, mas são sempre trabalhos periféricos, porque não atingem o âmago, o coração, a intimidade do homem. E por isso, porque não a atingem, não libertam verdadeiramente o homem por dentro.
vamos continuar unidos. A distância é sempre uma distância muito relativa. O importante é que saibamos que para o coração não há distâncias. Pode haver distância para as mãos, para os braços, para a cara, para os pés ou para as pernas. Para o coração não há distâncias. E nós, os cristãos, podemos dizer, somos os homens do coração. E somos os homens do coração porque experimentamos dentro de nós a força do amor do coração de Deus. A força do amor do coração de Deus. E nessa força do amor do coração de Deus, nós tornamos-nos também força do amor do coração para todos aqueles que se cruzam nos caminhos da nossa vida e da nossa história. Conto com todos. E esta palavra, este conto, não sou eu que estou a conjugar o verbo, é Cristo que através de mim está a dizer a cada um de vós: conto contigo. Vamos continuar entusiasmados. Vamos renovar o encanto e a frescura dos primeiros tempos. Vamos acreditar que o cristão distingue-se, sobretudo, pela força do amor com que abraça a todos, sobretudo aqueles a quem ninguém abraça. Louvemos o Senhor uma vez mais, porque esteve sempre conosco. Mesmo ao longo desta pandemia, desde que já dura, enfim, há quase um ano, nós temos sentido Deus de maneira tão presente no nosso meio. As dificuldades financeiras por que passamos hoje, nós e grande parte das instituições de solidariedade social como a nossa, as dificuldades financeiras por que passamos hoje, Deus tem-nos vindo visitar de maneira fantástica. Temos recebido ofertas de pessoas que eu não conheço. Temos recebido ofertas de pessoas longe de Braga. E às vezes, quando olhamos para as contas e dizemos, epá, isto não está nada bem, no dia seguinte já temos uma transferência bancária de alguém que eu não conheço. Isto é maravilhoso, sabeis? Estamos a viver hoje, 27 anos depois, de maneira maravilhosa, o que vivemos quando foi da construção deste centro. Centenas de pessoas, quando começamos a construir este centro, que colaboraram, e dessas pessoas que colaboraram, centenas delas, eu não as conheço, nunca as vi. Muitas delas seguramente já estão no regaço de Deus que agradece quem cuida dos seus filhos. Foi fantástica. Foi fantástica a construção deste centro. Nós recebemos ofertas da Madeira, dos Açores, de Macau, do Canadá, dos Estados Unidos, do Algarve, do Minho, de todas as zonas do país. E ofertas de pessoas, repito, que não nos conheciam, mas que através de algum meio de comunicação social conheceram o projeto que nós queríamos lançar e quiseram também dar o seu tijolo, o seu saco de cimento, com
a oferta que nos fazia. E essa experiência fantástica que nós vivemos no início da construção do centro, posso-vos garantir que estamos novamente a vivê-la neste tempo de pandemia. Muitas pessoas estão ao nosso lado e caminham connosco. E por isso isto é para nós uma responsabilidade. E se essas pessoas caminham connosco e estão ao nosso lado, é porque acreditam que o nosso projeto é um projeto verdadeiro, autêntico e importante como cristãos. Por isso, em nome de Cristo, vos digo, conto contigo, conto convosco. E este contigo, Cristo diz, em primeiro lugar, é dirigido a mim. Cristo diz-me, conto contigo. Cristo diz-te, diz-vos, conto contigo, conto convosco. Vamos, pois, então, na alegria de um coração generoso e norteado pelos valores importantes, vamos dizer a Cristo, Cristo, se contas comigo, aqui me tens. Cristo, se contas conosco, aqui nos tens, como família dos Jovens Encaminhada. E que todos aqueles que passarem neste centro, os que estão, os que estiveram e aqueles que amanhã entrarão para este centro, encontrem nele um lugar onde podem verdadeiramente lançar o seu futuro de mudança, de novas perspectivas, de dignidade. Cristo, aqui nos tens. Cristo, tu contas connosco, mas deixa-me dizer-te, antes de tu contares connosco, nós contamos contigo. Caminha a nosso lado. Façamos agora a nossa profissão de fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cristo. Neste tempo em que estamos longe uns dos outros, é que percebemos realmente a falta que os momentos de convívio nos fazem. Por isso, quero pedir-te por todos os grupos de jovens do nosso movimento, que mesmo longe, são pedras vivas desta casa. Peço-te para que continuem generosos na partilha, alegres na participação e dinâmicos na sua fé. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Senhor. Senhor Jesus, hoje quero pôr nas tuas mãos a pandemia. Os que sofrem a doença, os que vivem desesperados pelas consequências deste tempo, os que se entregam, os que transmitem esperança e alegria. Faz-te presente, Jesus, nas situações, nos outros, em nós. Por esta intenção, oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, coloco diante de Ti a vida de todos quantos passaram pelo Cafjec ao longo destes anos. Continua a fazer desta casa a esperança numa vida melhor.
ser o abraço e o aconchego de todos os jovens que cá fazem morada. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, neste tempo em que faz ainda mais sentido a solidariedade e a partilha, quero hoje pedir-te por todos os que continuam a sonhar e a tornar possível este projeto que arrebatou os nossos corações e transformou a vida de tantos que acolhemos e se tornaram próximos nas suas histórias de solidão e abandono. Quero ainda pedir-te, Senhor, pelo nosso movimento, para que continue a ser testemunho vivo da tua mensagem em cada gesto gratuito de inquietação com os excluídos desta vida, os que deixaram de acreditar, os que deixaram de lutar, os que são vítimas do egoísmo e da indiferença. Ajuda-nos, Senhor, com a tua presença nesta missão iminente de sermos para o outro. Por esta intenção, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Cristo, peço-te pela sustentabilidade desta casa que acolhe e renova a vida, louvando sempre todas as ajudas que nos chegam. Permite que muitos continuem a sentir-se tocados por este projeto de amor. Sê a força que permite a todos nós sentirmos-nos em perfeita aliança com a casa que é o Café. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Hoje, Senhor, quero rezar por todos aqueles que perderam o caminho, a esperança e muitas vezes a razão de viver, mas que encontraram no Café um lugar de afeto, um lugar de renovação e uma nova coragem para enfrentar a vida. E rezar também por todos aqueles que, tendo passado pelo Café, não acreditaram ou não aceitaram a proposta de uma vida diferente, agarrados por uma mão amiga com a marca de Jesus, para que encontrem novamente o caminho e a esperança numa vida de verdade. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, tu bem sabes que o Café é um lugar teu, nascido do sonho de fazer da humanidade uma família. Ao entregar-te estes anos de vida, queremos agradecer-te e ao mesmo tempo pedir-te por todos aqueles que são chamados a servir os mais frágeis e os mais fracos. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, neste dia tão especial, quero pedir-te pelo nosso assistente, Padre Costa Pinto, e por toda a equipa, para que lhe des força e ânimo, para que seja uma semente que faz despertar a alegria, a vocação e a vontade de amar o próximo como a si mesmo. Por esta intenção, oremos ao Senhor. Acolhe junto de ti, ó Pai, as orações que te fizemos. E na força de Jesus Cristo, que tudo renova e tudo vence, dá-nos a alegria e a força de continuarmos a servir-te nos mais desamparados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus contigo e nosso irmão na unidade do Espírito Santo. Bom dia a todos. O meu nome é Zélia e, enquanto voluntária desta casa, eu gostaria de apelar à vossa generosidade. Como sabem, este ano não tivemos a oportunidade de realizar as atividades que normalmente ajudam no sustento desta casa e que faz a diferença na vida dela e de todos os que cá vivem. Portanto, como já estão a verificar desde o início da nossa Eucaristia, está a passar em rodapé o IBAN da conta do Café, assim como 2 contactos para os quais poderão
efetuar transferência por MBWay. Portanto, uma vez que não temos a possibilidade de vos ter cá pessoalmente, vamos então oferecer todo o peditório desta Eucaristia para a ajuda deste centro. E deixem-me só acrescentar que muito nos emociona a vossa generosidade, que já temos desde o início da Eucaristia recebido várias ofertas, algumas bem generosas, e certamente todas elas farão grande diferença no futuro desta casa. Portanto, a todos um bem-aja e muito obrigada. De mis miedos más allá, de mi inseguridad, quiero darte una respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte una respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final, más allá. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em suas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua Santa Igreja. Fazei, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos. Tempo santo da Quaresma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e nosso irmão na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O nosso dever é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo Senhor nosso. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, e com todos os homens, vossos filhos e nossos irmãos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo, os céus estão no céu.
Santo, sois a fonte de toda a santidade, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa pelo mundo inteiro e aqui também presente, e com o nosso Bispo de Roma, Francisco, os bispos do mundo inteiro, todo o clero e todo o povo cristão, tornai-a perfeita na caridade. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo. De modo particular, os nossos familiares e amigos, os nossos benfeitores, os jovens que passaram aqui pelo CAFGEC, aqueles que morreram vítimas da tortura, da fome, do ódio, da guerra, aqueles que viveram sozinhos e que morreram sozinhos, abandonados por todos. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que viveram da vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fazemos, irmãos, em unidade e com confiança, a oração dos irmãos. Por isso dizemos Pai nosso, não Pai meu. E rezemos com o coração aberto à humanidade inteira, sobretudo àqueles que mais sós e abandonados se sentem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, aguardando em esperança e alegria a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, vós disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Daqui envio um abraço amigo para todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que liberta o homem e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizemos a palavra do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo. Agradecemos os momentos que vivemos ao receber quem procura um novo rumo para a sua vida. Quem busca a estrela polar na sua caminhada. Quem segue o caminho. Aqui os abraçamos ao chegar e ao partir. Agradecemos-te, Senhor, todas as refeições partilhadas, que foram oportunidades de heteroconhecimento, de convívio, de risadas e de brindes à vida junto daqueles que se foram sentando ao nosso lado. Agradecemos-te, Senhor, por este espaço onde as nossas atividades começam e terminam e onde se vivem experiências tão enriquecedoras. Aqui
Damos graças pela vida de cada um, pela partilha e pela comunhão contigo e com os outros. Este local de encontro guarda as gargalhadas, as emoções, as conversas e orações dos nossos jovens, mas também muitos momentos vividos pelos acolhidos. Agradecemos-te, Senhor, porque também aqui estiveste presente. Umas vezes manifestaste-te no nosso interior, outras revelaste-te através de palavras e ações de quem no momento foi o nosso próximo. Te damos graças, Senhor, pela equipa, pela dedicação e entusiasmo desmedido, pela entrega generosa aos jovens do nosso movimento, mas, sobretudo, pelo serviço alegre aos acolhidos do nosso centro, onde tantas vezes fomos arrebatados e desafiados a ser presença amiga, amorosa e calorosa. Agradecemos pelo gabinete do Padre Costa Pinto, o lugar do acolhimento, o lugar do abraço, o lugar da reconciliação, o lugar do conselho amigo, o lugar do desafio desconcertante, para todos os que já fizeram do Cafjec a sua casa, por um fim de semana, por um mês, por um ano, por uma vida toda. Queremos aqui agradecer os peregrinos que já passaram pelo nosso centro, pelo suor em cada subida, e foram centenas, pelas lágrimas, que foram milhares, que borraram as botas sujas de poeira. Recordar os moradores de todos os lugares e lugarejos e cidades passadas ao longo do caminho, com uma palavra de incentivo e de força. Damos-te graças, Senhor, pelo conforto, o aconchego e o espaço dado a cada acolhido que passa pelo nosso Cafjec. Quantas histórias bonitas que estas paredes nos poderão contar, Senhor. Graças por todas as batalhas vencidas e por aquelas que ainda estão por vencer, pelas alegrias e tristezas de cada um, pelos projetos e pelos sonhos vividos de todos aqueles que por aqui já passaram. Agradecemos pela entrega de cada funcionário, em escutar, acolher e acalentar cada um dos acolhidos que passa pelo centro. Senhor, damos graças pelo alimento que nunca faltou na nossa mesa, contributo de tantos grupos de jovens do movimento e benfeitores, e pelo serviço alegre de tantos que passaram neste lugar. Agradecemos este local, onde vivemos inúmeros momentos de alegrias e gargalhadas, onde quebramos várias vezes o gelo e, através de uma simples mesa de matrecos, conhecemos, conversamos, festejamos e rimos juntos. Quantas foram as mãos que fizeram rodar estes manípulos e, no fim, geraram abraços. Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida,
e alimentar-nos de todas as palavras que saem da sua boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um ótimo domingo. Desejo ardentemente abraçar cada um de vós fisicamente, logo que seja possível. Desejo que Cristo continue a abençoar o vosso lar, as vossas famílias, e vamos permanecer fiéis e unidos, como família Joenque. Um grande abraço para todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Libertos e Nascidos, caminhamos para a luz. em nós vai aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele quem nos falou. Peregrinos sem caminho, que buscais por tantos lados, há uma luz à vossa espera, vossos olhos é que estão fechados. Libertos e renascidos, caminhamos para a luz. Em nós vai aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele quem nos falou.